Esse cara começou uma partida de Liga dos Campeões com Lionel Messi, mas agora tá num time de meio de tabela no Chipre. Outro era um dos talentos mais promissores do futebol europeu, mas agora veste a camisa de um time pequeno na Holanda. Então vamos ver qual era o jogador mais jovem do Barcelona em cada temporada e descobrir o que aconteceu com eles. Começando com um jogador que era um dos jovens talentos mais promissores da Europa, mas agora é literalmente desconhecido, o Alen Halilovic. Sim, esse cara era uma baita promessa, e tu vai entender o porquê. Ele chegou no Barcelona com só 18 anos e já chegava como um cara de peso, tendo jogado partidas importantes. Esse meio ofensivo nasceu na Croácia e antes de ir pro Barça, com só 16 anos, disputou a Champions pelo Dinamo de Zagreb. Ele também se tornou o jogador mais jovem da história a estrear pelo Dinamo, o mais jovem a fazer um gol e o mais jovem a estrear pela seleção da Croácia, chegando a ser comparado com Lionel Messi e Luka Modric. Ele era chamado de Messi croata, não era brincadeira. Então o Barcelona decidiu comprar esse craque e assinou um contrato de 5 anos. Ele era uma joia para o futuro do clube. Então na temporada 2014-15 era o mais jovem do elenco e em janeiro de 2015, com só 18 anos, jogou sua primeira partida pelo time principal na Copa do Rei. Tinha tudo para ter uma carreira brilhante. Acaba de entrar, balão para Sergi Roberto, tira a pared com Halilovic, tiene a zurda de ouro, al palo! Mas naquela época o Barcelona já tinha Iniesta, Busquets e Rakitic. Então, sem ter muito espaço, para ganhar experiência foi emprestado por 1 ano para o Sporting Gijón, esperando voltar em breve. E no Gijón não jogou mal, mas também não teve aqueles números que todo mundo esperava. Até que no mês de 2016, aos 20 anos, ele realmente viu que não ia ter espaço suficiente no Barça e decidiu levar o seu talento para outro lugar. Então aceitou ser vendido para um clube longe dali, o Hamburgo. E no Hamburgo ele realmente podia deslanchar, mas mal ele sabia que as coisas só iam piorar. Na Alemanha ele teve problemas fora de campo e com mudança de treinador ficou no banco. Ainda nas oportunidades que teve não conseguiu mostrar muito, além de também se machucar. Então só 6 meses depois de chegar na Alemanha foi emprestado de volta para a Espanha jogar não no Barcelona, e sim no Las Palmas, um dos menores times do espanhol. No Las Palmas ele ficou por 1 ano e meio sendo um jogador ok, tá ligado? Nem tão ruim, mas também nada impressionante. E mal ele sabia que nunca mais ficaria tanto tempo no único clube. A partir dali começou uma sequência de transferências malucas. Depois do Las Palmas ele foi pro Milan, de graça, mas só jogou 3 jogos e ficou no banco. Então depois de só 6 meses foi emprestado pro Standard de Liège na Bélgica, 9 meses depois pro Heerenveen na Holanda e em 2020 ficou 1 mês sem clube. Até que finalmente assinou com o Birmingham City, na segunda divisão inglesa. Mas não ficou muito. No ano seguinte foi pro Reading, o outro time da segunda divisão, e voltou para a Croácia para defender um time chamado Rijeka. A sua carreira estava em declínio, e no Rijeka ele ficou só 6 meses, onde acabou sem clube de novo. Até que em julho de 2023 assinou com o clube que está até hoje, o Fortuna Sittard, do campeonato holandês. O cara que jogou a Liga dos Campeões aos 16 anos e foi pro Barcelona aos 18, viu seu futebol declinar e hoje aos 27 não é nada do que esperava, com valor de mercado de 1 milhão de euros. Um valor de mercado menor que o goleiro reserva do Flamengo, Matheus Cunha. Mano, entre 2018 até hoje, o Halilovic mudou de clube 7 vezes. Que loucura! Nesse vídeo vamos ver a história de outros 5 jovens talentos, e se liga no próximo jogador. Esse próximo cara apareceu na temporada 2015 e 16, quando veio da La Masia e ganhou uma chance no time principal, o meia Wilfried Kapitum. Tu com certeza não tem ideia de quem é ele, e esse é o ponto. Ele veio da base e em outubro de 2015, aos 19 anos, entrou pela primeira vez pelo time principal numa partida de Copa do Rei contra o Villanovense. Ele era o jogador mais jovem do elenco naquela temporada. Aí logo em dezembro de 2015 realizou o sonho de todo jogador. Entrou em campo numa partida de Liga dos Campeões. O jogo era contra o Bayer Leverkusen e o Kapitum começou como titular, jogando ao lado de ninguém menos que Lionel Messi. Que começo de carreira! Aí em fevereiro, na semifinal da Copa do Rei, ele fez isso. Atención ahí, que el Barça mete el tercero y lo hace Kapitum, que yo no sé si es el primer. Marcou o seu primeiro gol. O Kapitum tinha tudo para ter ainda mais espaço. Mas mesmo com essas partidas, ele foi colocado para continuar jogando pelo Barcelona B. Teve que esperar por outras oportunidades, até que o pior aconteceu. No mês de 2017, ele teve uma lesão no joelho. Mano, lesão no joelho é sempre coisa séria e isso deixou fora por meses. Aí quando conseguiu voltar ativo, o Barcelona decidiu não continuar com ele.
em 2018 chegaram num acordo para rescindir o contrato. Sim, o capitão saiu do Barça e seu valor de mercado caiu para só 200 mil euros. Pelo menos conseguiu assinar com outro clube, o Real Betis. E no Betis teve alguns bons jogos, mas em outros jogava mal, ficou no banco e em só 15 partidas na temporada 2018-19 não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ele não conseguia ser um jogador decisivo e às vezes era até o pior em campo, além de ter lesões que o deixaram de fora algumas partidas. Então em janeiro de 2020 ele deu um passo atrás e foi emprestado para um time de segunda divisão, o Almeria. Agora ele estava fora da elite, mas ainda não conseguia encontrar o seu futebol. Então no mês de 2020 seu empréstimo acabou e não renovou com o Real Betis. O capitão ficou sem clube, uma tragédia. Até que finalmente em 2021 ele voltou, mas agora longe da Espanha, na MLS pelo New England Revolution. Ele deixou a Europa e agora estava nos Estados Unidos, onde teve muito mais partidas. Só que depois de 2 temporadas medianas, não sendo titular muitas vezes, ele saiu dos Estados Unidos para voltar para a segunda divisão espanhola jogar pelo Las Palmas. Mas se esperava decolar por lá, acabou passando muitos jogos no banco. Então ficou só um pouco e no mês de 2023 foi para o seu clube de hoje, o Larnaca. Que time é esse? Um clube do Chipre. E nem mesmo o melhor do país, mas um time de meia de tabela que nunca ganhou o campeonato nacional. Pois é, o jovem do Barcelona que jogou a Liga dos Campeões com o Messi, agora joga por um time de meia de tabela no Chipre. E o seu valor de mercado? 700 mil euros. Não é nem o jogador mais valioso do elenco. Mas o capitão não é o jogador do vídeo que mais perdeu o valor de mercado. Então tá, se o capitão podia ser uma estrela, o próximo jogador tinha um potencial ainda maior. Esse meia chamado Carles Aleñá veio da La Masia e no time B jogou muito bem. Então teve uma chance no time principal e na temporada 2016-17 era o jogador mais jovem do elenco. Então em novembro de 2016, com 18 anos, foi convocado para jogar uma partida de Copa do Rei contra um time chamado Hércules. E foi contra esse time que também marcou o seu primeiro gol, com um baita chute fora da área, mostrando que tinha tudo para ser um jogador de elite. Aí está Aleñá que le pode pegar desde aí, el tiro! Mas depois disso, ele continuou no Barcelona B e na temporada 2017-18 foi a mesma coisa. Ele jogava tão bem pelo Barcelona B que foi até indicado ao prêmio do Golden Boy de jogador revelação. Não ganhou, mas foi indicado. Então no final de 2018 foi oficialmente promovido para o time principal e com o técnico Valverde entrou bastante em campo. Ele jogou a Liga dos Campeões, Copa do Rei e 17 jogos da La Liga. O Barça assinou um contrato com ele por 3 anos com uma cláusula de 75 milhões de euros. O melhor começo de carreira do vídeo até aqui. Mas se ele pensou que ia só crescer dentro do clube, na segunda metade de 2019 foi muitas vezes pro banco. Teve realmente só algumas partidas e acabou sendo emprestado pro Real Betis até o meio do ano seguinte. Sua ideia era voltar pro Barça com mais experiência, mas quando voltou, adivinha o que aconteceu? Continuou no banco e entrou em campo só 5 vezes. Então em janeiro de 2021 foi emprestado de novo, dessa vez pro Getafe. E lá ele começou a jogar muito mais, tendo um papel importante no time. Então aceitou ser transferido em definitivo. Hoje o Carles é jogador do Getafe com valor de mercado de 3 milhões de euros. Agora vamos ver o que aconteceu com o jogador mais jovem da temporada 2017-18, o mais jovem da temporada 2018-19 e o seguinte... Alerta de spoiler, nenhum deles está no Barça mais. E o Carles Aleñá teve uma carreira incrível se a gente comparar com o próximo da lista. E esse era um jogador que até tinha o sobrenome de Busquets, mas agora é literalmente desconhecido. Esse cara apareceu em novembro de 2017, quando o Barcelona jogou uma partida de Copa do Rei e começou com Busquets nos titulares. Esse não era o Sérgio, e sim um cara chamado Oriol Busquets. Ele nasceu na Catalunha e entrou nas categorias de base do Barça com só 8 anos. Era de fato uma cria da base. Ele cresceu na La Masia, subiu para o time B e em novembro de 2017, com 18 anos, começou uma partida da Copa do Rei contra um time chamado Real Múrcia, jogando como volante, a mesma posição do aço do mesmo nome. Ele parecia destinado ao sucesso. Just happens to share the same name, the same physique, a similar style and the same position for Barcelona. Juega el debutante Oriol Busquets. Mas depois disso, voltou a jogar pelo time B, se tornando até mesmo capitão no time B. Aí no ano seguinte teve outra chance e começou como titular no outro jogo de Copa do Rei contra o Cultural Leonesa.
mas infelizmente não teve um bom jogo e de acordo com as notas do SofaScore, ele foi o pior do Barça em campo, nota 6.2. Então continuou no time B e no mês de 2019 concordou em ser emprestado para ganhar experiência em outro clube, Twente, na Holanda. Ele jogou na Liga Holandesa e sempre começava no time titular, ganhando cada vez mais experiência. Até que seu empréstimo terminou e quando voltou para o Barça, foi colocado no time B de novo. Ele continuou sem espaço no time principal. Então, quando seu contrato com o Barcelona terminou, ele decidiu sair, se transferindo para a França de graça. Mas não no PSG ou para o Marselha. Em vez disso, ele foi para o Clermont. E essa decisão de ir para o Clermont provou ser muito ruim. Ele passou a maioria dos jogos no banco e praticamente não entrou em campo. E nas vezes que entrava em campo, também não chegava nem na nota 7 do SofaScore. Então ele saiu e assinou com seu clube atual, o Arouca, de Portugal. E lá também não é titular absoluto. Alguns jogos começa como titular e outros ficam no banco. O jovem catalão, que um dia foi uma grande promessa no Barça, agora nem titular garantido na Arouca é e tem um valor de mercado muito baixo, 450 mil euros. Que declínio! Ele é até um dos jogadores menos valiosos lá. Só na Arouca tem 17 jogadores com valor de mercado maior. Mas se o Oriol Busquets jogou só 2 partidas de Copa do Rei, o mais jovem da temporada seguinte foi titular até na Liga dos Campeões. Sim, isso aconteceu na temporada 2018-19, quando o lateral esquerdo Juan Miranda estreou pelo time principal. Sua estreia foi em outubro de 2018, quando aos 18 anos começou em uma partida de Copa do Rei. Naquela temporada ele era o mais jovem do elenco e não jogou só essa partida, mas também a próxima jogou contra o Levante e em dezembro de 2018 teve o maior jogo de sua carreira até então, quando foi titular na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Tottenham. Ele jogou os 90 minutos e teve uma pontuação de 7.4 no SofaScore. Esse era bom. Mas de acordo com a comissão técnica, ele ainda não estava pronto para o time principal e continuou no time B. Até que no mês de 2019, para ganhar experiência, foi emprestado para o Schalke. Mas na Alemanha não teve a consistência que queria e muitas vezes ficou no banco. Então no final da temporada foi emprestado de novo, dessa vez para o Real Betis. Mano, lá atrás, antes de ir para a base do Barcelona, o Juan Miranda tinha jogado na base do Real Betis, até nasceu numa cidade perto de lá. E no Betis começou a jogar muito mais. Então em 2021 decidiu não renovar o seu contrato com o Barça e assinou em definitivo com o Real Betis, onde está até hoje. Ele não teve um declínio tão grande como os outros e tem um valor de mercado de 9 milhões de euros. Mas todos os jogadores que eu falei até aqui não chegam nem perto da expectativa criada em cima do jogador mais jovem da temporada seguinte. E esse foi um cara que na temporada 2019 e 20 chocou o mundo quando entrou em campo com só 16 anos e 9 meses. The crown jewel of La Masia, 16-year-old Ansu Fati. Ele realmente teve uma estreia dos sonhos. Jogou muitas partidas da La Liga, marcou 7 gols e até marcou na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Foi incrível. Então na temporada seguinte ele continuou jogando muito bem. Até que o pior aconteceu. Uy, que balón buscando a Ansu, no consigue rematar el 22, es penalti. Es penalti. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, deixando-o fora de campo por quase um ano e a temporada 2020-21 foi por água abaixo. Uma situação bem difícil. Aí na temporada seguinte, 21-22, ele sofreu outra lesão que o deixou fora de novo e jogou só 15 jogos. Sua carreira estava sendo muito prejudicada, até que na temporada 2022-23 ele conseguiu passar de boa, mas não estava com os mesmos números de antes e até começou a perder espaço no time titular. Seu pai até culpou o Barça pela falta de tempo em campo. Então o cara que herdou a camisa 10 do Messi decidiu deixar a Espanha por um tempo e foi emprestado para o Brighton, mas adivinha? Se lesionou de novo. É triste que um cara que estreou com só 16 anos e marcou vários gols esteja sofrendo tanto com lesões. Mas ainda tem tempo para se recuperar, agora ele só tá com 21 anos e muito futebol pela frente. Então, depois do Ansu Fati, o mais jovem na temporada seguinte, 2020-21, foi o Pedri, na 2021-22 foi o Gavi e agora o Yamal. E todos os três, claro, ainda estão no Barça, além do Vitor Roque, com só 18 anos. Então vamos ver se eles vão ter a carreira que todo mundo espera. Mas aí, pra você, o Barcelona é o maior time da Espanha? Nesse vídeo eu falo qual que é o maior clube de cada país da Europa. Tenho certeza que tu vai gostar. Então beleza, valeu e tchau!